Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, sejam muito bem-vindos. Gostaria de agradecer ao Grupo Trofa Saúde pelo convite de falar um bocadinho sobre a odontopediatria. Antes de mais, a questão que se coloca é o que é, afinal, a odontopediatria. Não nos podemos esquecer que a criança e o adolescente não são pequenos adultos, ok? É a especialidade que vai se dedicar inteiramente à saúde oral das crianças e dos adolescentes. O objetivo é ajudá-los a chegarem à idade adulta com uma boca saudável, embora muitos dos tratamentos sejam os mesmos dos adultos, muitos há os que são mesmo específicos destas faixas etárias. E todos têm sempre particularidades inerentes à criança, às suas características físicas, crescimento ósseo dos maxilares. Temos que ter em atenção também a erupção da dentição e a presença de dentes temporários, entre outros aspectos. A consulta de odontopediatria, tem um espaço e dinâmica muito específicos, tendo sempre em conta que a criança e o adolescente estão numa fase contínua de desenvolvimento e crescimento. O que é que nós fazemos na consulta de odontopediatria? Acima de tudo, motivamos e damos instruções de hábitos de higiene oral, implementamos as regras para prevenirmos a cárie dentária e os problemas gengivais. Estes hábitos, adquiridos desde uma idade jovem, são decisivos para uma boa saúde oral no futuro. Nós, enquanto odontopediatras, envolvemos sempre os pais e os educadores na promoção e prevenção da saúde oral. Uma das questões que mais me colocam em consulta é, afinal, quando é que nasce o primeiro dente? Os dentes comportam-se como as crianças, cada uma é tal como é. Portanto, o primeiro dente, normalmente, a erupcionar é o incisivo central inferior, ou seja, este aqui de baixo, mais pequenininho, pode surgir em boca entre os 4 e os 14 meses. Se o primeiro dente não for esse e for outro, também está tudo bem. Pode surgir entre os 10 e os 14 meses e não temos que nos preocupar. Cada criança tem o seu ritmo e o seu desenvolvimento e, em caso de dúvida, estamos cá nós para vos ajudarmos a esclarecer. Quando é que deve ser a primeira consulta? O que está protocolado, segundo a DGS e segundo a Associação Americana de Odontopediatria, é que a primeira visita ao médico dentista deve ocorrer após o nascimento do primeiro dente ou até a criança completar o primeiro ano de vida. O que é que nós fazemos, afinal, na primeira consulta? Vamos apresentar o consultório inteiramente dedicado às crianças, fazemos a anamnese, isto é, recolhemos todo o historial clínico da criança, como é que foi o parto, quais são as alergias, faz ou não medicação frequente, se usa chupeta, se amamenta ou não, e fazemos uma primeira abordagem da relação da criança com o odontopediatra, sempre recorrendo a técnicas de controlo comportamental. O que é que fazemos com a criança na cadeira? Porque a criança chega mesmo a ir à cadeira, apresentamos todos os equipamentos, fazemos a avaliação clínica da boca e dos dentes e, dependendo da idade e da necessidade de cada criança, podemos realizar uma limpeza ou polimento dentário, sem esquecer que no final da consulta há sempre um reforço positivo. A criança leva sempre um brinde, uma pasta dos dentes, um diploma, ou seja, sai de lá sempre com uma experiência muito positiva. O que é que fazemos também? Apresentamos o plano de tratamento, fazemos o preenchimento do boletim de saúde oral, instruímos os pais e os cuidadores com o melhor método de higiene oral a adotar em casa e agendamos a próxima consulta. O agendamento da próxima consulta vai estar sempre dependente das necessidades de cada criança. No fundo, na primeira consulta, o meu foco é sempre a transmissão da informação e educação para a saúde oral, porque o que nós queremos, acima de tudo, é prevenir o aparecimento da cárie dentária, porque infelizmente a cárie dentária pode aparecer mal o dente começa a erupcionar. A partir de que idade é que devemos começar a lavar a boca e os dentes do nosso bebê? Ora bem, se nós pensarmos que tomamos banho todos os dias, porque é que nós não lavamos os dentes todos os dias? Também devemos fazê-lo, certo? Então, até aos 6 meses de idade do bebê, a higiene da boca deve ser feita com uma gaze ou com uma dedeira umedecida.
apenas quando há leite estagnado na boquinha do bebê ou então quando o bebê bolsa. Podemos também utilizar mordedores para alívio do desconforto durante o nascimento dos primeiros dentes, forçar as gengivas com as dadeiras próximo da erupção dentária, ou seja, nesta faixa etária não é necessário realizar a higiene oral todos os dias, até porque se não temos dentes presentes em boca também não vamos ter a cárie dentária. A partir dos 6 meses podem começar a aparecer os primeiros dentinhos, portanto temos que introduzir a primeira escova dentária, porque a dadeira não serve para escovar dentes, ok? E devemos marcar então a consulta da odontopediatria. A higiene oral deve ser então iniciada com escova e pasta, assim que o primeiro dente começa a espreitar. Devemos escovar os dentes do bebê pelo menos 2 vezes por dia. Este pelo menos vai sempre depender do risco de cárie dentária de cada criança. Nós avaliamos o risco de cárie dentária em consulta, ok? Uma das higienes orais tem que ser feita sempre antes de dormir, ou seja, após o jantar. A escova deve ser macia, com um pescoço curto, uma cabeça pequena e cerdas arredondadas. A pasta de dentes deve ter flúor desde o nascimento do primeiro dente, com 1000 ppm de flúor. 1000 ppm de flúor, como é que nós vemos isto? Atrás, no rótulo das pastas dos dentes, depois mais tarde vou-vos mostrar. Mas qual é que é a quantidade de pasta que nós vamos usar? É igual a um bago de arroz cru, ok? Até aos 3 anos. Não é necessário molhar a escova, nem passar a boca por água, ok? Por isso podemos fazer perfeitamente a higiene oral no trocador de fraldas. Uma das maiores dificuldades que os pais relatam na consulta é como é que vão escovar os dentes de uma criança, um bebê tão pequeno, não é? Por isso, nesta fase, e até mais tarde, até aos 3 aninhos mais ou menos, a higiene oral deve ser feita sempre por 2 adultos, ou seja, enquanto um está a escovar os dentes do bebê, o outro está a entreter nas mãos ou com outra escova dentária, ou com um livro, ou com um brinquedo, para a criança estar entretida. Acima de tudo, deve ser um momento divertido, podemos até cantar uma música, usar o som que ela para relaxar, ok? Para não tornar esta fase de higiene oral uma coisa muito complicada. A partir dos 12 meses, devemos estar atentos, porque a partir do momento em que temos 2 dentes juntinhos, temos que usar a fita dentária. É muito importante termos em atenção a quantidade de pasta que usamos, é sempre a quantidade de um bago de arroz cru até aos 3 anos. Depois dos 3 anos, começamos a usar então uma quantidade um bocadinho maior, até porque a criança já consegue cuspir do tamanho de uma ervilha. Dos 2 aos 5 anos, o que é que temos que ter em atenção? Guardar sempre a pasta num local inacessível. A partir dos 2 anos, ensinar a criança a cuspir, ok? E, dependendo do risco de cárie dentária, podemos ou não usar uma pasta mais fluoretada, ok? Mas isso tem que ser mesmo nós em consulta a avaliarmos o risco. A partir dos 3 anos de idade, os 20 dentes da dentição de leite já podem estar todos presentes, por isso é cada vez mais importante higienizar e supervisionar a boca dos nossos bebés todos os dias. O uso de fita dentária torna-se cada vez mais importante, até porque nós sabemos que a maioria das cáries dentárias aparecem nos espaços interdentários, isto é, na face do dentinho que encosta ao dente vizinho, e devemos agendar a consulta da odontopediatria no mínimo a cada 6 meses, ok? Qual é a melhor pasta e qual é a melhor escova? Esta também é outra pergunta que me colocam muito em consulta. Na realidade, a melhor pasta e a melhor escova são aquelas que são usadas 2 vezes por dia, uma de manhã e uma à noite. Mas o que é que devemos ter em atenção quando vamos comprar a pasta dos dentes para os nossos filhos? A idade dos nossos filhos nem sempre, ou melhor, nós temos que ter em atenção a idade dos nossos filhos, mas nem sempre a pasta, aquilo que diz no rótulo, a idade que está lá recomendada, nem sempre está uma informação
correta. Porquê? Porque antigamente se aconselhava uma escovagem com uma pasta com menos quantidade de flúor, mas nós hoje em dia sabemos que devemos, a partir do primeiro dente, usar 1000 ppm de flúor. Por isso, não se assustem se chegarem ao supermercado e as pastas que eu recomendo em consulta digam no rótulo 3 a 5 anos, ok? Porque essa informação nem sempre está atualizada. Devemos escolher uma pasta sem agentes abrasivos, nomeadamente aqueles que estão presentes nas pastas branqueadoras, evitar pastas com sabores atrativos de modo a prevenir a deglutição da pasta. No entanto, a pasta tem que ter um sabor que a criança goste, até para ser mais receptiva à higiene oral e para gostar de escovar os dentes. Devemos sempre ter em atenção a quantidade de flúor, isso é a parte mais importante de todas, e podemos optar por uma pasta na fórmula de pasta ou gel. Todas funcionam efetivamente para controle da placa bacteriana, ou seja, para controlarmos os restinhos de comida que ficam presentes nas superfícies dos dentes. Portanto, é isto que nós devemos ter em atenção quando escolhemos a pasta de dentes, ok? Os pais devem sempre supervisionar a escovagem dentária, pelo menos até aos 7 ou 8 anos das crianças. E quando vamos comprar a escova de dentes, o que é que devemos ter em atenção? Ao contrário do que acontece com as pastas, normalmente a idade que está indicada no rótulo é aquela que é correta. O cabo da escova da criança tem que se adaptar e caber perfeitamente na mão, ok? Para ser fácil de segurar e menos provável que a criança deixe cair ou que recuse mesmo a escova. À medida que a criança vai ficando mais velha, devemos ir adaptando o tamanho do cabo ao tamanho da mão da criança e também o tamanho da cabeça da escova ao tamanho da boquinha da criança. Devemos sempre escolher escovas que sejam atrativas e que a criança goste, por isso escovas com desenhos animados, com o super-herói favorito dos nossos filhos, são maneiras de estimularmos a escovagem. E quando nos colocam a questão de se a escova elétrica ou se a escova manual, qual é que deve ser a opção lá em casa, na realidade os estudos mostram que a escova elétrica é tão eficaz como uma escova manual, se for bem utilizada. Aquilo que eu costumo dizer é que a escova elétrica funciona sozinha, mas não escova sozinha. Por isso, podemos introduzir a partir dos 3 anos a escova elétrica, mas não devemos descurar a técnica da escovagem, ou seja, não nos devemos esquecer de chegar a todos os pontinhos e a todas as faces dos dentes. O que é o selante de fissura? Há muitos pais que também nos colocam esta questão, porque é que fazemos os selantes de fissura e se devem ou não fazer. Afinal, o que é o selante? O selante nada mais é do que uma maneira de nós protegermos as superfícies oclusais dos dentes. As superfícies oclusais são a face aqui do dente que tem os sulcos e estas ranhurazinhas em que a comida fica mais presa. Por isso, os selantes ajudam a prevenir a cárie dentária, no entanto, não fazem milagres, ou seja, sem uma correta higiene oral e uma dieta regrada, não previnem por si só o aparecimento da cárie. O selante vai preencher estes sulcos e estas fissuras, impedindo que os alimentos fiquem lá agarrados e facilitam a higiene oral, porque em vez de ficar estas concavidades que nós sentimos nos dentinhos, fica tudo mais plano e é mais fácil para os pais higienizarem os dentes da criança. É indicado fazer o selante de fissura nos primeiros e segundos molares definitivos, porque são os dentinhos que nós temos em boca que têm estas fissuras mais profundas. No entanto, também podemos fazer nos pré-molares. É um tratamento super fácil de fazer, muito rápido, não dói nada, as crianças são super receptivas, por isso devemos fazê-lo sempre que seja necessário. Nas consultas de rotina, os selantes são avaliados e sempre que houver essa necessidade podem ser refeitos. No entanto, não dispensa o uso de fita dentária, até porque a fita dentária é para limpar as faces entre dentes e o selante não atua nessa zona, ok? Podemos também fazer os selantes em dentes de leite, nos molares, que são os que apresentam os sulcos mais profundos, sempre que for necessário ou sempre que estivermos perante uma criança com um elevado risco de cárie.
Como é que devemos escovar os dentes? Ok, escovar os dentes às vezes nem sempre é fácil, as crianças às vezes estão mais aborrecidas, cansadas, os pais também ao final do dia já não têm tanta paciência. O mais importante é incutir desde cedo, ok, a escovagem 2 vezes por dia, sempre a seguir ao pequeno almoço e depois de jantar, escolher uma escova e uma pasta adequadas à idade da criança e depois terem atenção que devemos fazer sempre movimentos circulares, ok? Na face de fora dos dentinhos, eu costumo dizer fazer bolinhas, ok? Depois na parte dos dentes, da parte dentro dos dentes da mesma forma e na parte dos dentes que mastiga, movimentos de vai e vem, ok? Nos dentinhos da frente, para conseguirmos escovar na parte de dentro, temos que dar uma inclinação diferente à escova para conseguirmos chegar a todos os cantinhos dos dentinhos, ok? O mais fundamental nesta idade e desde pequenos é sempre fazer a escovagem 2 vezes por dia, 2 minutos de escovagem, implementar a regra de todos os anos levarmos os nossos filhos 2 vezes ao odontopediatra, ok? E 2 participantes na escovagem pelo menos até aos 10 anos de idade, ou seja, um dos cuidadores tem que estar presente no momento da escovagem para auxiliar a criança a escovar. Sempre que temos 2 dentes juntos, temos que usar a fita dentária. Portanto, esta pergunta já está mais do que respondida. A criança começa a ter capacidade para usar a fita dentária sozinha, normalmente a partir dos 9 anos, ou quando tem a capacidade de já apertar os cordões das sapatilhas sozinhos. Então, o que nós fazemos é, sempre à noite, antes da escovagem, passar a fita dentária, pode ser na fórmula normal, ou seja, a fita dentária normal, ou então uma fita dentária com aplicador, que é o que eu costumo sugerir para idades mais pequeninos, para os mais pequenos ser mais fácil os pais passarem a fita dentária, e isto entra aqui nos espaços interdentários, ok? Na face que encosta um dentinho ao outro. Estas técnicas e estas dicas nós também damos sempre na primeira consulta. Os antibióticos provocam cáries? Eu acho que esta é a pergunta também. O grande mito da odontopediatria, muitos pais chegam à consulta e dizem: o meu filho tem muitas cáries porque tomou muito antibiótico. Na realidade, os antibióticos não provocam cáries, mas sim os açúcares que estão presentes na sua composição. Para facilitar a toma dos medicamentos para crianças, a maioria tem açúcar e os açúcares sim são cariogénicos, o antibiótico por si só não. A administração dos medicamentos à noite antes de deitar vai aumentar a probabilidade de aparecimento de cárie dentária. Por isso, o que é que nós devemos fazer? Sempre a seguir à administração do antibiótico, devemos sempre escovar os dentes dos nossos filhotes. Crianças que fazem muita medicação, como é que os pais podem combater o aparecimento de cáries? Através de escovagem dentária, sempre 2 vezes por dia, usar sempre fita dentária 1 vez por dia à noite e usar sempre uma pasta fluoretada. Como é que devemos preparar a consulta da odontopediatria? Muitos pais chegam à consulta e dizem: doutora, tenho que marcar consulta para o meu filho, ele já tem 5 anos, mas eu tenho um bocado de receio, como é que ele se vai portar, se vai colaborar ou não. Calma, ok? As crianças são verdadeiras esponjas, se nós nos formos relatar tudo ao pormenor o que é que acontece numa consulta de medicina dentária, só estamos no fundo a passar os nossos medos e os nossos anseios. Muitas vezes os pais tentam explicar o que é que vai acontecer na consulta, mas na realidade os pais não sabem o que é que vai acontecer na consulta, não é? Portanto, às vezes não explicar consegue facilitar um bocadinho o processo. Mas como é que nós devemos então dizer que vamos ao odontopediatra? Podemos começar por apresentar o médico, não é? É a doutora que trata dos dentinhos, ela é tua amiga, ela tem superpoderes para proteger os teus dentinhos, é amiga da fada dos dentes, é a dentista que cuida dos dentes de todas as princesas, e podemos dizer da Elsa, da Ladybug, ou de todos os super-heróis que os vossos filhos gostam. É a dentista que cuida dos meus dentes e por isso é que eles estão fortes e estão bonitos.
Podemos até mostrar uma foto da dentista, até porque ela depois vai estar cheia de máscaras e tudo isso, por isso podemos mostrar antes para ele ver que, ok, não faz mal a ninguém, ok? E podemos também recorrer a livros e a filmes didáticos sobre a visita ao dentista. E na primeira consulta também falo um bocadinho sobre isso, para vocês depois em casa poderem mostrar. Que palavras é que nós não devemos de todo usar? Nem antes da consulta, nem durante a consulta. Agulha, não existem agulhas, ok? É só uma pica, também não existem picas. Sangue, para de gritar, para de chorar, não vai doer, porque ao dizermos que não vai doer, a criança pensa logo, se o meu pai me está a dizer que não vai doer, se calhar até pode doer, como é que ele sabe se vai doer ou não? Por isso, não falem sobre isso, ok? Não dói. Não devemos fazer ameaças durante a consulta quando os meninos estão a portar menos bem. Devemos evitar contar as nossas experiências e partilhar também todos os nossos receios e todos os nossos traumas, ou dizer, na minha altura era assim, ou fazia um assado. Não, isso ok, não façam isso. Caso o vosso filho já tenha tido uma má experiência anterior, noutro dentista, podem sempre pedir para falar comigo antes da consulta, para eu já terem atenção o que é que correu mal da última vez, para não se repetir. O que é que nós devemos usar então para incentivar os nossos filhos? Podemos dizer que o dentinho vai dormir, podemos dizer que ele vai conseguir, incentivá-lo, encorajá-lo, dizer que ele é forte, que a médica é amiga, que nos vai ajudar e que no final os dentes vão estar fortes e bonitos e que nunca mais vão doer, ok? O que é que vocês devem trazer na primeira consulta? Devem trazer sempre a pasta de dentes e a escova que costumam usar, para eu conseguir ver se são as indicadas, a lista de medicamentos e de alergias, o boletim de saúde oral e o historial médico, para eu saber se há alguma alergia e como é que foi até o historial da criança, e o peluche ou o brinquedo favorito. Porque é que nós devemos sempre optar por prevenir e nunca por tratar? Prevenir, antes de mais, começa em casa. É muito mais fácil, muito mais simples, mais divertido e está ao alcance de todos nós. Tratar não custa, mas exige muito das crianças. Mais calma, mais coragem, esforço, concentração, tempo. E na realidade, se nós podemos prevenir, em vez de tratar, acho que nos devemos todos esforçar para não ser necessário tratar nenhum dentinho, porque na realidade a cárie dentária é 100% ou quase 100% evitável, ok? Nunca devemos esperar por uma situação de urgência para fazer a primeira consulta. Prevenir a cárie dentária começa desde o nascimento do primeiro dente. A primeira consulta deve ser sempre realizada sem dor, ok? Nunca devemos esperar que a criança se queixe para marcarmos a primeira consulta, até porque na primeira consulta não devemos fazer qualquer tipo de tratamento, no máximo uma destartarização, um polimento dentário, mas o ideal é não fazermos nenhum tipo de tratamento, só apresentarmos mesmo os instrumentos e o consultório. O primeiro tratamento a ser realizado deve ser o mais simples, o mais fácil, até para a criança achar uma experiência agradável. Não devemos pressionar as crianças, ok? Não devemos pressionar para que colaborem, nem pressionar para que queiram ir ao dentista. Não devemos prescindir da rotina de higiene oral, nem das consultas periódicas. Devemos criar uma equipa preventiva casa-consultório, ou seja, devemos vigiar sempre a boca dos nossos filhos com regularidade e ter um contacto direto com o odontopediatra, à semelhança daquilo que acontece com o pediatra, que a partir do nascimento do bebê vocês levam regularmente os vossos filhos ao pediatra, devem fazer o mesmo com o médico dentista.